Olá, oitavo ano. Bom dia. Hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo de áreas de figuras planas. Então, hoje, nós vamos corrigir a atividade da página 208, foi somente a questão 1 e a questão 2 sobre áreas. Página 208. Questão de número 1. Então, a questão de número 1, ele fala qual é a área de um quadrado cujo perímetro é igual a 52 centímetros. Então, antes, a gente vai relembrar que perímetro é a soma dos lados da figura. Então, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Área não. Área, cada figura, ela tem uma forma para determinar a área. Okay? O perímetro não. O perímetro é somente a soma dos lados de toda a figura. Então, se o perímetro é a soma dos lados, a área, particularmente, cada figura vai ter a sua área. Algumas figuras vão ter uma área, uma formulazinha de área igual a outra, mas, no geral, cada fórmula tem aí uma figura diferente para representar, certo? Então, ele fala da área do quadrado. Então, vamos relembrar. Área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado, ou somente L elevado a 2, ou L elevado a segunda, ou L elevado ao quadrado. Então, essa é a área do quadrado. Como o quadrado tem 4 lados, ele diz que o perímetro aí é 52. Ele diz que o perímetro desse quadrado é 52 centímetros. Se o perímetro é 52 centímetros, perímetro ele está dizendo que está somando os 4 lados da figura, certo? Ele está somando aí os 4 lados da figura. Então, no total, juntando esse lado com esse, com esse, com esse, tem que dar um total de 52. Então, o que é que eu vou fazer? 52, vou dividir para esses 4 lados. Para saber, primeiro, quanto eu tenho de lado, porque eu não sei. Eu sei que a soma dele é 52. A soma é 52. Mas quanto eu tenho de lado? Vai dar 1, certo? 12, 3. É isso? 13. Então, eu vou ter aí 13 centímetros de lado. Então, vou ter, esse lado vai ter 13, esse lado daqui também vai ter 13, esse daqui vai ter 13, e esse daqui também vai ter 13.
Agora eu já sei. Agora eu sei que eu tenho 13, 13, 13, 13. E agora eu posso calcular a área, porque eu tenho L vezes L. A minha área vai ser, se o lado é 13, eu posso botar 13 vezes 13, ou eu posso botar somente 13 elevado a 2, né? 13 é o quadrado. Então, 13 vezes 13 é 169. Então, eu fiz uma revisão aí do que é perímetro e de área. Qual é a área de um quadrado cujo perímetro é 52? A área vai ser 169 centímetros quadrados. Aí vocês colocam aí centímetro elevado a 2 centímetros quadrados. Essa é a questão de número 1. Vamos para a questão de número 2. Certo tabuleiro de xadrez. Então, aqui eu posso ter um exemplo quadrado de um tabuleiro de xadrez. Tem área igual a 1024. Então, aí ele já deu a área. A área de 1024 centímetros quadrados. Essa é a área. Quantos centímetros quadrados uma casa desse tabuleiro tem? A área é 1024. Ele quer saber o lado. Então, novamente, a área do quadrado, certo? É igual a lado vezes lado. Só que ele já disse que a área é 1024. Então, quanto é que vai ser L vezes L? Que é L ao quadrado. Eu vou tirar a raiz quadrada, porque L ao quadrado é a raiz quadrada de 1024, que é igual a 32 centímetros, certo? Então, L ao quadrado é igual a 1024. A raiz de 1024 é o número 32, ok? 32 aí é um ladinho. Mas ele pergunta quantos centímetros quadrados uma casa tem esse tabuleiro. Então, aí eu vou ter a metade para ter uma casinha, certo? Eu vou ter 16 centímetros. Então, quantos centímetros uma casinha desse tabuleiro tem? 16 centímetros. Ok? Essa foi a atividade da página 208, uma atividade bem simples. Vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo, aí na página 211. Vamos acompanhar. Vocês têm ainda a atividade da página 209, certo? Para fazer e depois a gente corrigir. E para a nossa atividade de casa de hoje, a gente vai ficar com a página 210 e 211. Mas isso eu vou aí anotar no finalzinho da aula, mas se você quiser já ir anotando 210 e 211. E nós vamos observar agora um pouquinho na página 211, lá no finalzinho,
quando ele fala de medidas de capacidade. Vocês já estudaram há um tempo atrás, há alguns anos atrás, medida de capacidade, volume, a gente estudava o litro, não é isso? Nós tínhamos a tabela do litro, quilolitro, hectolitro, decalitro, aí vem o litro, decilitro, centilitro e mililitro. Nós tínhamos também metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos. Então, essas unidades, elas servem para representar volume, certo? É tudo que vai caber dentro de algum recipiente, certo? Só que agora ele vai falar de volume de sólidos geométricos, ou seja, são figuras consideradas figuras espaciais, mas que possuem volume. Okay? E vocês vão ver que é totalmente diferenciado daquela tabelinha que a gente tinha do litro, com os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Uma coisa aí totalmente diferente. Então, vamos acompanhar na página 201. Volume. Eu não sei o que é que vocês lembram ou o que passa na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra volume. Eu lembro logo de litro, né? Quantos litros? Aqui, ó. Tenho aqui uma garrafinha de plástico, certo? Eu sei que aqui eu não tenho litro, mas eu tenho o famoso ml, que é o mililitro. 500 ml. Então, ml também me lembra volume. Posso ter litros de água numa caixa d'água. Posso ter litros de água numa piscina. Ou posso ter ml de água ou ml de qualquer líquido ou refrigerante num copo. Então, quando eu falo de volume, eu me lembro logo do litro. Mas, e se agora a gente estiver falando de figuras espaciais? Vocês sabem o que são figuras espaciais? O que são sólidos geométricos? São figuras que a gente não consegue ver elas se não for em outra dimensão. Um exemplo, um triângulo, eu consigo desenhar um triângulo aqui e eu consigo observar seus lados, seus vértices e seus ângulos. Mas se eu desenhar um prisma, que tem uma forma também triangular, mas não é um triângulo, porque é uma figura espacial. Se eu desenhar uma pirâmide, vocês já viram uma pirâmide? Principalmente em livros ou em filme, pirâmide que tem forma triangular também, o prisma também que pode ter forma triangular, certo? O cone, que também tem um pedaço de uma forma triangular, certo? Então, são figuras que eu não consigo observar todos os elementos dele no mesmo plano. Eu tenho que ter uma parte tracejada, que é geralmente a parte que eu posso ver em 3 dimensões, certo? Então, essa é a diferença da minha geometria plana, onde eu consigo observar tudo no mesmo plano, e a espacial, onde eu não consigo. Então, o volume é a medida de capacidade. Eu já sei que é a capacidade que qualquer figura ela pode possuir. Considerando as dimensões de um sólido, verifica-se a capacidade de armazenar utilizando as suas dimensões. Só que os elementos dos sólidos geométricos são diferentes. A capacidade aí, os elementos dos sólidos geométricos, eles são diferentes das figuras planas. Geralmente, na figura plana, eu tenho os vértices, que são os pontinhos de encontro, tenho os lados, é isso, que são formados por linhas, e os ângulos, que são aquela parte de dentro, os ângulos internos e os ângulos externos. Já nos sólidos geométricos é diferente. Eles possuem vértices? Sim.
porque são os pontos de encontro. Mas ele possui também arestas e faces. Então, vejam como é diferente. Vértices, arestas e faces. Antes eu tinha lado, vértice e ângulo e ainda tinha diagonal, porque tem figuras, como as figuras quadriláteras, possuem aí também 4 lados. Então, vejam como os elementos são diferentes. Então, muitas vezes, para calcular o volume, eu tenho aí comprimento vezes largura vezes altura, dependendo da figura, tá? Lembra que área, a gente tem várias formas para calcular a área de diferentes figuras. A mesma coisa é do volume dos sólidos geométricos. Cada volume, eles vão apresentar com sua formulazinha, uma maneira única de calcular aí o seu volume. Então, eu tenho comprimento, para a gente começar, vezes largura vezes altura. Só para a gente começar, na página 211, vocês têm um desenho aí. Esse desenho é um sólido geométrico classificado como corpo redondo. Por quê? Porque a sua base, né, isso, a base de cima é redonda e a de baixo é redonda. Ele é formado por 2 círculos, né, isso, e uma figura quadrilátera, que é o retângulo. Então, alguns sólidos geométricos são considerados corpos redondos, como exemplo o cilindro. Vejam aí o cilindro. É uma figura que vocês estão vendo que tem uma parte que é tracejada, porque é uma figura que eu só consigo ver ela em 3 dimensões. Eu tenho que ter uma planificação. Eu tenho que abrir essa figura para poder dizer quem são os vértices, as arestas e as faces, com muito cuidado. Vértice continua com o mesmo significado. É os pontos de encontro entre as laterais, certo? As arestas são as linhas, as faces são as figuras. Então, nós temos aí um cilindro, certo? Nós temos aí um cilindro. Então, esse cilindro é um corpo redondo. O cone também é um corpo redondo, porque a base é formada por um círculo. E temos a esfera, que também é um corpo redondo, porque é só a circunferência. Então, eu tenho 3 corpos redondos, cilindro, cone, esfera, e tenho o prisma, a pirâmide, também tem o paralelepípedo, tem o cubo, que são aí poliedros, mas não são corpos redondos, certo? São figuras que têm várias faces. Então, vamos observar aí. O cilindro, ele possui 2 bases e o tronco é um retângulo. Então, veja que eles são formados por figuras planas, mas não são figuras planas. Ele tem a base formada por figura plana. 2 círculos e o corpo é um retângulo. Então, as figuras espaciais, elas são figuras que uma parte dela é formada por alguma figura que seja plana, ou um quadrado, ou um triângulo, ou um retângulo, ou também pode ser polígonos, que também são figuras, né? Polígonos de 5 lados, hexágono, heptágono, octógono, neágono, hexágono, icoságono, dodecágono. Então, também são polígonos com essa representação. Vamos agora para calcular o volume do cilindro. Veja que ele tem uma formulazinha particular, que é o valor de π vezes o valor do raio vezes o valor do raio vezes a altura, certo? Então, esse raio é R elevado a 2, que é o que vocês vão resolver primeiro. R elevado a 2 vezes π, que é 3,14, vezes a altura, que vai depender aí da altura da minha figura, certo? Então, vocês têm aí também
na página 212, um exemplo de um desenho, certo? Que parece com um cubo, ok? Vejam aí, eu tenho um bloco retangular com 3 dimensões, ó, o comprimento, a largura e a altura. É só multiplicar. Tenho também aí, no exemplo 2, um suporte, né? Isso que parece um bloco também aí com paralelepípedo. Lá embaixo, se vocês estiverem observando, vocês têm outro exemplo de cilindro, certo? Onde aí, ó, o cilindro aberto, quando eu abro o cilindro, isso se chama planificação, é abrir a figura toda para ver como ela é formada. O cilindro aí tem o retângulo, que forma a sua base, o retângulo que forma o seu corpo e as duas bases circulares. Então, tem um retângulo pequenininho e um retângulo aí mais comprido para fazer a atividade, certo? Então, por enquanto, nós não vamos fazer a atividade ainda nessa parte de medida de capacidade. Vamos agora observar. Poliedros. Então, poliedros são figuras que possuem várias faces. Poli, o prefixo poli quer dizer vários. Edros significa faces. Então, figuras com várias faces. Então, os poliedros, ele possui na sua formação figuras planas e não possui corpos redondos. Então, eu tenho os corpos redondos. Tudo isso são sólidos geométricos. Tudo isso são sólidos geométricos que fazem parte da nossa geometria espacial, chamados de figuras espaciais. Então, nós temos os poliedros, que são figuras com várias faces, que não possuem nenhuma parte retangular. Então, uma parte dessa figura, certo? É figura plana. Uma parte dessa figura é plana, certo? Então, nós temos aí. E os corpos redondos, a base é um círculo. Então, olha aí. A base é um círculo e tenho aí os corpos redondos. Então, vamos ver. Figuras com várias faces, que foi denominada por Platão, conhecido como os poliedros de Platão. Mas isso aí vocês vão estudar futuramente ao longo do 9º ano e ao longo do ensino médio. Mas aí agora a gente vai conhecer as figuras. Certo? Nós temos prismas, pirâmides, cubo, vou botar no singular, prisma, pirâmide, cubo, paralelepípedo.
paralelepípedo, certo? Nas nossas figuras de poliedro, prisma, pirâmide, cubo, paralelepípedo. E nos corpos redondos, eu vou ter o cone, o cilindro e a esfera. Então, eu tenho aí para vocês o prisma, certo? O prisma, que pode ser formado por triângulo, e a base dele pode ser triangular, quadrangular ou com outra figura. Nós temos o cubo, que vocês já conhecem, o cubo, e o paralelepípedo, certo? São figuras conhecidas. Nós temos o cone, e a base é circular, e a outra parte dela é uma figura triangular. O cilindro, que são duas bases circulares, e o tronco também é um triângulo, e a esfera, que é somente uma base circular. Ok? Então, nós temos aí as figuras denominadas sólidos geométricos. Então, cada figura dessa, ela vai ter a sua formulazinha para encontrar aí o volume. Para encontrar o volume do cubo, do paralelepípedo, nós vamos utilizar aquela relação que nós vimos: altura, comprimento e largura. Certo? A nossa figura que nós vimos do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes altura. E futuramente vocês vão ver como é que se calcula o volume, não só o volume, mas também as áreas das outras figuras. Ok? Então, o que é que eu quero que vocês façam para a atividade de casa? Hoje, dia 12 de janeiro. Lembrando que essa atividade é para nota. Toda atividade que nós estamos fazendo a partir, começamos no dia 4 de janeiro, entre o dia 4 e o dia 5, certo? Aí são as atividades que vocês vão entregando para a nota, que pode aí valer uma pontuação extra para as avaliações que vocês entregaram por último, agora no nosso começo de janeiro. Certo? Primeiro, você vai desenhar cada uma das figuras espaciais. Então, primeira questão, você vai desenhar cada uma daquelas figuras espaciais que eu anotei, certo? Na segunda questão, você vai escrever objetos que lembram. Objetos que lembram figuras espaciais. Um exemplo. Um cone, especificamente, tem lá um cone, aqueles cones de trânsito que coloca na rua. Tem aquele chapeuzinho de aniversário que também pode representar, tem um formato de cone. Nós temos aí lata de refrigerante que tem forma de cilindro. Caixa de fósforo que pode representar aí um cubo. Então, eu quero que vocês escrevam objetos, certo? Eu vou colocar aqui 10. Porque se eu não colocar, vocês vão escrever 2, 3 e vão deixar para lá. Então, vamos escrever uns 10 aí. E do livro, como eu já tinha falado no comecinho, vocês vão ficar com a página 210 e
211. Então, página 210 e página 211. Então, não deixe de fazer a atividade. Tenha uma boa terça-feira e boa aula a todos.